Olá, meninas! Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto um pouco polêmico, que é o uso das telas para as crianças. Sim, ele é muito polêmico porque há pais que concordam, há pais que abominam esse uso das telas para as crianças, mas enfim, vamos conversar um pouquinho melhor e entender tudo isso, o porquê é importante ter um tempo ali para a criança ficar na frente das telas. Então vamos lá. Muitas vezes, nós pais, temos um dia cansativo e quando chegamos em casa, principalmente as mamães, temos muitas tarefas ainda para fazer, né, como, lavar uma louça, cozinhar, terminar de organizar a casa, colocar a criança para dormir, dar banho, enfim, são muitas coisas. E os nossos pequenos, acontece o que com eles? Essas crianças chegam ligadas no 220. Então, essa criança quer brincar, ela quer a sua atenção o tempo todo e fica chamando nós tempo todo. É mãe daqui, é pai dali. E então, a gente acaba ficando estressado, não consegue, fazer nenhuma coisa nem outra, e você começa a ficar naquela agitação. Por quê? Você precisa terminar aquilo, mas também você precisa dar atenção para os filhos. E nessa hora, o que muitos pais acabam fazendo, para dar aquela acalmada na criança, é deixar ele ficar no celular ou no tablet, e isso faz com que a criança fique mais calma, fique tranquila por um tempo. A criança não vai chamar os pais, a criança não vai ficar interrompendo. Então, ali ela vai ficar concentrada no que ela está assistindo, no que ela está vendo ou jogando, enfim. E isso tudo causa o quê, gente? Principalmente no final da tarde, na hora de dormir. Quanto mais tempo o seu filho ficar exposto a essas telas, mais difícil vai ser o sono noturno dele. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses aparelhos eletrônicos, como TV, celulares, tablets, eles emitem uma luz azul. E essa luz azul que tem nesses eletrônicos, ela deixa a gente em estado de alerta e concentração. Então, se ela deixa a gente em alerta e concentração, à noite, isso não é o que a gente precisa, né? A gente precisa à noite estar relaxado, sabe, descansado para poder dormir. Então, quanto mais estímulos a gente tiver nesse momento, na hora de dormir, pior vai ser. Então, você vai ter dificuldades em fazer o seu filho dormir, sabe, em fazer com que ele relaxe, porque ele vai estar muito concentrado, muito estimulado por conta de tudo que ele está assistindo. Então, por isso é que sempre indicamos 2 horas antes de dormir, evite o uso de telas, de tablets, celulares, justamente para isso. Porque quanto mais tempo o seu filho ficar exposto a esses aparelhos, há um bloqueio do hormônio melatonina. Melatonina, para quem não sabe, eu até falei, comentei em outros vídeos meu aqui, que a melatonina, ela é o hormônio responsável pelo sono. Então, se você, no momento de dormir, está ali concentrado, na frente desses eletrônicos, vai haver um bloqueio desse hormônio. Então, vai ficar difícil, conseguir entrar no sono, conseguir ter uma noite adequada de sono, e isso não vai ser nada benéfico para o desenvolvimento do seu filho. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um estudo que aconteceu numa universidade em Londres, a King's College, que eles reuniram ali cerca de 198 crianças entre 6 a 19 anos. Então, eles começaram ali os estudos e perceberam que as crianças que passavam maior tempo na frente dos celulares, principalmente na hora de dormir, essas crianças, eles observando a noite de sono, perceberam que essas crianças tinham uma má qualidade de sono, tinham mais despertares, o sono era muito ruim, tão agitado, e com isso eles começaram a perceber outras coisas que foram acontecendo. Essas crianças que viviam muito tempo, passavam horas ali na frente dos celulares, elas começaram a ter problemas com obesidade e muitas com depressão infantil. Então, vocês conseguem entender o quanto isso é ruim para os pequenos, para a saúde do sono deles? E eu vou trazer aqui uma história para que vocês entendam melhor isso. Então, eu tenho uma cliente que a filhinha dela
tem 2 aninhos de idade. E essa criança, ela vivia o tempo todo no celular. Então a mãe falava que ela não tinha paciência para ficar ali com a criança, era só ela, porque o pai viajava muito a trabalho, então era só ela com a criança, ela não trabalhava fora. Mas ela tinha muitos afazeres dentro de casa e ela falava que não tinha essa paciência para poder sentar e brincar com a criança. Então, ela comprou um celular para a criança, 2 aninhos, para que ela ficasse ali. E de fato, essa criança dela ficava o tempo todo. Se você chegasse na casa, essa criança não olhava para você, ela não falava oi, bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Ela estava sempre ali concentrada no celular. E o pior, gente, essa menininha, ela ia dormir por volta de 4 horas, 4h30 da manhã. Imagine, a criança já passou o dia todo no celular e ela passava a noite toda acordada na frente do celular. E essa mãe começou a entrar em desespero, porque quando ia tentar colocar a filha para dormir, ela era sempre aquele estresse. A menina chorava, gritava, falava que queria continuar brincando no celular, assistindo, então era aquele transtorno para todo mundo. E ela veio em busca de ajuda para saber o que fazer para melhorar isso daí. Uma das coisas que a gente começou a incentivar e conversar para ela fazer, tirar por completo, foi o uso do celular. E ela tirou, não foi fácil, porque quando a gente começa, quando a gente instala um hábito ruim, é muito difícil você tirar e leva um tempo para a criança se acostumar com um novo hábito que você está instalando nela, um hábito bom. Então, é um processo, gente, é o passo a passo. E ela foi fazendo isso. Foram 2 semanas de puro choro, birra, aquele estresse, a mãe agitada. Ela pensou em desistir e voltar atrás, mas não. Graças a Deus, seguiu firme ali e conseguiu. E só com o fato dela tirar o celular, ela começou a ver grandes diferenças. Então, ela disse que foi numa festa onde tinha várias crianças. E pela primeira vez, ela falou até chorando isso, gente, que pela primeira vez na vida ela viu a filha dela se socializando, a filha dela brincando com outras crianças, bagunçando. Disse que a criança chegou, foi embora, dormindo no carro, apagou, chegou em casa, não acordou e dormiu bem a noite toda de tão cansada que estava de quê? De brincar. Então, essa importância de deixar a criança ser criança, porque quanto mais tempo ela fica no celular, a criança vai ficando preguiçosa, ela tem dificuldades em se socializar. Você já deve ter percebido alguma vez na vida, uma criança com o celular, elas não olham para gente, elas não conversam, você está conversando ali e elas não prestam atenção. E não precisamos ir tão longe, não, gente. Isso acontece até com nós adultos. Quando você está ali muito concentrado na frente do celular, vendo alguma coisa e alguém chega e conversa com você, você não dá a mínima, você não presta atenção, não consegue tirar, desviar o olho dali, o olhar daquele lugar. Então, é a mesma coisa que acontece com os nossos filhos. E o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente isso, a importância de evitar esse uso das telas no momento de dormir. Porque isso tudo vai trazer dificuldades no sono do seu pequeno. Então, a gente precisa o quanto antes melhorar isso. E o que você pode fazer? Atividades mais tranquilas e calmas com o seu filho, sabe? Nada que superestimule ele na hora de dormir. Então, o que você pode fazer? Contar uma historinha calma, histórias calmas. Também não vai colocar aquela história que tem muita diversão ou muita agitação, porque isso vai mexer com a criatividade do seu filho e ele vai começar a ficar estimulado também. Então, dê preferências para historinhas mais calmas, mais tranquilas, serenas, para que o seu filho consiga entender que aquele é o momento de relaxar, não é o momento de ficar brincando nem nada. Assim, tem muitos pais que precisam, sabe, deixar um minutinho ali a criança no celular, principalmente as maiorzinhas, que precisam fazer alguma atividade escolar, que exige ali do computador ou do celular. Se isso acontecer, tenha tempo, tenha limite e não faça isso próximo da hora de dormir. Crianças precisam de limite. Elas precisam entender que há tempo para tudo, não deixar assim à vontade. Gente, o importante de deixar assim, o que eu vejo, né? No meu ver, hoje em dia, com as crianças assim, com o celular o tempo todo, é que elas estão deixando de ser crianças.
E as crianças, elas precisam, usar a criatividade. Então, quanto mais coisas, mais brincadeiras você oferecer para eles, vai ser melhor. Com isso, vai ajudar no desenvolvimento motor cognitivo da criança, eles vão usar a criatividade, sabe, estimular, eles precisam disso. E só isso, gente, só essas brincadeiras e tudo isso que eles vão ali, ó, pensando e usando a mente, já vai cansar eles. Então, eles vão ficar mais assim, cansadinhos e dormir mais tranquilamente. Agora, olha só que interessante. Vou contar agora a minha experiência em relação a isso. Muitos amigos, acabavam falando para mim que: "Imagine, duvido que você não vai dar celular para sua filha", porque eu sempre falei que Ana Paula, não sou a favor de deixar a criança com o celular, justamente por isso. Eu sempre falei que eu queria que a minha filha, brincasse, que ela fosse criança mesmo e aproveitasse a infância dela, porque eu fui assim, eu aproveitei demais a minha infância, e era isso que eu queria para ela também. Então, eu lembro que até na família, o povo fazendo até bolão e duvidando que eu faria isso. E não, gente, e eu fiz. E hoje, a minha filha, se você chegar com um celular e oferecer uma brincadeira para ela, não tenha dúvidas de que ela não vai pensar 2 vezes e vai optar pela brincadeira, porque ela gosta de brincar. E muitos me falam: "Nossa, Ana, não é cansativo?" Por quê? Ela quer brincadeira o tempo todo, ela quer coisas novas o tempo todo. É cansativo, não vou mentir para vocês, tudo cansa na vida, mas eu prefiro que ela fique ali brincando o tempo todo, sabe, explorando o mundo, explorando novas possibilidades, do que ficar ali o tempo todo no celular. Porque a gente já teve convívio de crianças que, assim, de ficar ali o tempo todo no celular, não sabe nem comer direito, porque, além de estar no celular, a mãe ainda vem e dá comida na boca, a criança não consegue fazer isso sozinha, parece que ela perde ali, o poder de pensamento, de raciocinar, de fazer as coisas. E é isso que eu falo, que eu brigo muito, com o uso de celulares. O quanto mais a gente puder trazer as brincadeiras, ensinar a criança a ser criança, tudo vai ser mais tranquilo. Claro que assim, gente, não somos 8 ou 80, cada família tem a sua realidade, cada família, entende uma coisa e acha que aquilo é importante para ela, e tá tudo bem. Se esse é o seu caso, se está funcionando para você, ótimo. O que a gente está falando aqui não desrespeitar a opinião do outro. O que eu estou trazendo para vocês aqui é os malefícios que isso traz, e esse é o meu ponto de vista, tá? Então, cada família segue do seu jeito, tá? Fazendo o que acha e julga importante para si. Então, gente, é igual eu falo, precisamos, colocar em primeiro lugar a saúde do sono dos nossos pequenos. Por quê? Já ouviram aquele ditado que criança que dorme mal, cresce mal? E é justamente nesse ponto que eu quero chegar aqui para vocês. Isso é fato, é verdade. Por quê? Quando o seu filho não consegue dormir bem, por conta desses estímulos todos que ele tem, ele vai ficando mais agitado, e isso atrapalha demais os hormônios do seu filho. E um deles que é muito importante, que é o hormônio GH, que é justamente o hormônio do crescimento. E ele só é produzido quando o seu filho está em sono profundo. Então, se ele não está dormindo bem, tem um sono mais agitado, não consegue chegar nesse sono profundo, esse hormônio do crescimento é afetado, ele é bloqueado, então vai haver aí um distúrbio, seu filho não vai conseguir se desenvolver direito, ele não vai ter um crescimento adequado. E aqui eu vou trazer mais um dado aqui para vocês. É, eu conheci uma moça que ela tinha um bebê, ele tinha 5 meses. E esse bebê, ele dormia muito mal. E ela contou que, assim, o único jeito dela fazer ele ficar quieto era colocar a cadeirinha dele, ou o carrinho, na frente da TV. Por quê? Ele ficava ali animado e, sabe, de ficar olhando aquelas cores, vendo o desenho que estava passando na TV. E ela percebia que ele ficava mais calmo desse jeito. Só que o bebê dava um baile para dormir. Então, esse bebê tinha dias que ia dormir 1 hora da manhã, 2 horas. E quais foram as consequências disso?
ela começou a perceber, a pediatra começou a ver que o bebê não estava crescendo, se desenvolvendo tão bem assim. Então foi justamente por conta disso, porque o bebê ia dormir muito tarde. Uma criança nessa fase precisa, gente, precisa dormir bem. Por quê? O desenvolvimento nessa fase de idade é muito importante, é muito crucial para a criança. Então, se a gente não cuidar disso, é muito complicado, vai ser afetado. Além de não só esse hormônio do crescimento ser afetado, a melatonina também é afetada, porque ela tem o pico máximo dela para acontecer, para liberar esse hormônio. Então, se a criança está indo dormir tarde, ela vai ter esse hormônio todo descompensado, todo desequilibrado. Então, vai ser cada vez mais complicado. O cortisol, que é o hormônio emocional, então ele afeta o emocional, a criança vai ficar mais estressada e também os riscos a infecções começam a aumentar. Então, a criança que não dorme bem, a imunidade dela geralmente acaba sendo mais baixa. Então, ela acaba tendo essa queda da imunidade, o que é muito importante para a criança. Já viram aí falar de crianças também que dormem muito mal e vive gripadinho, vive com infecções de urina? É justamente por isso. Não que só isso que vai acontecer, pelo fato da criança não estar dormindo, tá, gente? Não vamos ser assim 880, tá? Então, o que eu quero dizer assim, aqui para vocês é que as crianças que dormem mal, elas têm mais propensão, sim, a desenvolverem infecções, a imunidade, ter essa queda de imunidade, tá? Então, por isso é fundamental a gente cuidar do sono dos nossos pequenos, tá? Para que isso não aconteça. E eu tenho certeza que tanto você, pai, quanto mãe, vocês só querem o melhor para o filho de vocês. Assim como eu também, gente. Nós não queremos aí vir aí futuramente ter os filhos aí com problemas de sono, obesidade, tudo isso que a falta de sono, a má qualidade de sono pode trazer aos nossos pequenos, né? Eu tenho certeza que você não quer isso, né? Bom, gente, e esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero ter ajudado e colaborado muito com vocês e que vocês consigam entender e ponderar aí os benefícios de tudo isso, o que isso vai trazer de bom para a saúde do seu filho. Se a sua família se adequa melhor dessa forma, ó, está tudo bem. Se não, se você quer buscar outras coisas para o seu filho, está ótimo também, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês hoje com este vídeo, tá? Nos vemos no próximo. Beijo!